Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, eu saúdo com a paz do Senhor. Estamos iniciando a 8ª lição do nosso trimestre, o 4º trimestre do ano 2020, na revista que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós vamos iniciar essa nossa lição, a teologia de Zófar. O justo não passa por tribulação. Meus prezados irmãos, este é o título da nossa lição. Nós temos aqui a teologia de Zófar. Nós tivemos já a primeira teologia de Elifaz, na lição 6. Nós tivemos a teologia de Bildade, na lição 7. Agora nós temos a lição 8, que fala sobre a teologia de Zófar. O justo não passa por tribulação. Nós vamos iniciar com o nosso texto áudio. O texto áudio se encontra em Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Meus prezados irmãos, e irmãs, nós temos uma verdade, um textuário muito bem aplicado, em que nós vamos ter a teologia de Zófar, que é a mais cáustica, é a mais dura das teologias dos amigos de Jó, quando vão repreendê-lo, quando vão, em vez de exortá-lo, confortá-lo, vão exercê-lo novamente. Ou cada vez mais vão exortá-lo e Zófar vai repreendê-lo. Nós temos a verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós vamos iniciar agora da terceira das teologias, que começou a teologia de Elifaz, que perguntava sobre o sofrimento, se há pecado. E depois a teologia de Bildade, na teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Agora nós vamos iniciar um estudo sobre uma teologia que deveria ser mais branda, mas, entretanto, é mais cáustica. O que é que nós vamos iniciar agora? A leitura de classe, que se encontra em Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10, e capítulo 20, versículos de 1 a 10 também. Primeira leitura de Jó 11, de 1 a 10. Então respondeu Zófar, o Naamita, e disse: porventura não se te dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Versículo 4. Tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E se fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe Deus, que exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás o caminho de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como pode as alturas dos céus e a sua sabedoria, e que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, ou encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Jó, capítulo 20, verso de 1 a 10 também, agora no prosseguimento da leitura bíblica. Então respondeu Zófar, o Naamita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso.
Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o Espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas é apenas um momento? Ainda que a sua altura suba aos céus e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como a visão da noite. O olho que jamais ouvi, que viu jamais, que jamais viu, ou verá, nem olhará para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Na sequência do estudo do livro de Jó, analisaremos o discurso de Zofar. Para Zofar, Deus é distante e não se preocupa em fazer em companhia ao homem. Vejam, meus pesados irmãos, que nós temos a questão agora do oitavo discurso, porque, na verdade, Elifas fez 3 discursos, Bildade fez 3 discursos, Zofar fez 2 discursos. Estamos chegando no 7º discurso, que deveria ser uma maneira de tranquilizar a Jó, de confortar a Jó no seu sofrimento, na sua dor. Agora ele começa a ouvir do seu amigo, que fala sobre a tribulação, fala sobre a luta, e chega inclusive a chamar Jó de mentiroso. As suas palavras não poderão alcançar a Deus. Vejam, meus irmãos, que Zofar era um deísta. Ele sabia que Deus existia e que Deus estava presente, mas acontece que ele, dentro daquela mesma filosofia dos seus amigos, ele estava com aquela justiça retributiva, aquela justiça em que, se você fizer o bem, você receberá o bem. Se você fizer o mal, você receberá o mal. E, no entretanto, Jó não tinha praticado mal algum, não tinha pecado, e mais do que quisesse expor os seus amigos ao pecado de Jó, fazê-lo entender, fazê-lo confessar, ele não poderia, porque nem ele próprio sabia por que ele estava passando por essas lutas. Quem foi Zofar? Zofar, o terceiro amigo de Jó, fez apenas 2 discursos nos quais volta a se utilizar dos argumentos relativos ao dogma da retribuição. É aquilo que nós chamamos de justiça retributiva. Mas em seu discurso, com maior ênfase do que nos discursos de seus amigos, notamos a presença do que viria a ser conhecido como o deísmo, a crença em Deus distante e que não se preocupa em fazer bem ao homem. O próprio significado da palavra Zofar, traduzido para o português, quer dizer áspero, cáustico, aquela pessoa crítico, aquela pessoa contundente, que fala e as suas palavras chegam a machucar. Então, meus prezados irmãos, vamos analisar o primeiro desse discurso de Zofar. Zofar é o terceiro amigo de Jó, provavelmente o mais novo dos 3 que são mencionados no capítulo 2, versículo 11. Vejam, meus irmãos, que os 3 amigos de Jó vieram de cidades distantes. Zofar era o Naamamita, o Bildade era o Suíta, e assim por diante. Eles vieram de longas regiões, e mesmo assim era que os 3 amigos de Jó eram amigos de outras terras, de outras pragas.
A Bíblia diz-nos que ele era natural de Naamá, região que é identificada como sendo um dos pequenos reinos que havia na época no território que atualmente nós conhecemos como a Arábia Saudita. E o primeiro discurso de Zofar está contido no capítulo 11 do versículo do livro de Jó. E como nós temos o capítulo 11, do mesmo modo, o capítulo 12 vai ser a resposta de Jó ao primeiro discurso de Zofar. Inicia o seu discurso repetindo, dizendo de beldade, no sentido de que o patriarca Jó estava se utilizando de argumentos vazios, sem qualquer base doutrinária. Meus prezados irmãos e prezadas irmãs, como é que nós podemos entender base doutrinária numa teologia em que a única coisa que se podia entender era que havia Deus Criador, havia Deus que sabia de todas as coisas, mas a maneira como eles sacrificavam o seu Deus não tinha regra, não tinha ordenamento, não tinha orientação. Ainda Jó não viveu a época da lei, não viveu a época de Moisés, não conheceu a formação do povo judeu. Ele estava vivendo na sua terra, na cidade de Uz, e lá ele conhecia Deus de ouvir falar. Como ele próprio vai dizer lá na frente, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu sei quem é Ele. E, no entretanto, o primeiro discurso de Zofar, ainda continuando, para Zofar não há dúvida alguma, é impossível que o homem possa ter uma doutrina pura e ser limpo aos olhos de Deus. É como se nós tivéssemos uma pessoa que frequenta uma igreja, conhece a Deus, mas não acredita no que Deus pode operar, no que Deus pode fazer, no que Deus pode mostrar a sua suficiência, o seu poder, a sua graça. E com isso, meus prezados irmãos, eles estão, Zofar vai implicar a Jó uma acusação grave, porque no fundo, a situação dos amigos de Jó não era confortadora, era simplesmente querendo aplicar a doutrina de tal forma com que eles obtivessem a confissão de Jó pelo seu pecado. Mas Jó não havia pecado. E nós não podemos analisar, irmãos, uma situação que Jó tinha o testemunho do próprio Deus. A gente, para estudar o livro de Jó, fica numa situação muito difícil, porque nós vivemos situações na nossa época moderna, situação muito diferente daquela de Jó. Nós não temos como nos equiparar a Jó. Nós somos mortais e só somos aceitos e redimidos pelo sangue de Cristo para sermos herdeiros e co-herdeiros de Deus, e juntamente com Cristo Jesus, porque um dia Cristo se fez pecado e pagou os nossos pecados. E por isso nós somos agora pecadores justificados, pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, estudarmos o livro de Jó representa entendermos um processo de como se constrói uma situação em que a vida do homem fica na mão de Deus. A gente tem que dispensar os nossos pensamentos, a nossa filosofia, a nossa vã maneira de viver, para sabermos entender o que é que realmente Deus quer falar conosco. Assim sendo, no primeiro discurso de Zofar, Jó estava mentindo. E isso vem justamente no versículo 3º da nossa lição bíblica. Para ele, como é que poderia um homem tão como Jó esconder o seu pecado, esconder a sua maneira de entender a vida, sabendo que Deus existe, tendo contato com Deus, mas ele era um hipócrita e o seu sentimento era a prova de que poderia
alguém de ser puro diante de Deus. Ele estava acusando Jó de mentiroso, de hipócrita, de que o seu sofrimento não era a prova de que ele poderia ser justo diante de Deus. Então, meus irmãos, essa situação de Jó era aflitiva. É no capítulo 12 que nós vamos encontrar as respostas para essas acusações que Jó sofre dos seus amigos. Zofar procura fundamentar a sua acusação contra Jó. Zofar procura fundamentar a sua acusação contra Jó no fato de que Deus está acima dos homens e que nós, homens, não podemos desvendar os seus segredos e a sua sabedoria. Zofar apresenta uma noção de Deus bem diversa da de Jó. Diz Zofar: oxalá que Deus falasse e abrisse seus lábios contra ti, no versículo 5. Mas, na verdade, ele está querendo imputar a Jó a sua responsabilidade, como se ele estivesse sofrendo porque ele tinha pecado para pagar. E ele queria que Deus falasse e abrisse os olhos e acusasse e penalizasse a Jó. Essa era a acusação fundamental de Zofar. Zofar não vê como é possível um contato íntimo e contínuo entre Deus e o homem. Deus é muito superior e sublime para se preocupar com uma criatura tão desprezível como o homem. É aquela história de que você está na igreja, mas você não tem contato íntimo com Deus. Então você começa a criar as suas próprias filosofias. Você lê a Bíblia, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus está presente em todas as coisas. Ele é o Criador, mas você não consegue ter um contato íntimo com Ele. O seu sofrimento, a sua luta, a sua dificuldade, você não consegue ter um contato. A sua tranquilidade, a sua paz de espírito, você não consegue. Você sofre, você passa momentos difíceis e, no entretanto, mesmo assim, você não consegue entender o que Deus pode fazer. É impossível querer se aproximar de Deus, afirma Zofar, pois jamais alcançaremos a sua perfeição ou alcançaremos o seu testemunho, segundo o versículo 6 e 7 da nossa lição. E se fizesse saber o segredo da sabedoria, que é múltiples e eficácia, pelo que sabe que Deus exige de nós menos do que merece a tua iniquidade. O versículo 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Evidentemente que não, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs. Claro que nesse mundo nunca vamos atingir essa perfeição, mas nós não podemos perder o contato. Guarda o teu contato com Deus, a tua experiência, a tua vida, a tua maneira de viver, seja de testemunho. Como disse Jesus Cristo, vós sereis minhas testemunhas em todo o mundo. Vós sereis a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Por isso que nós temos que manter um contato perfeito com Deus. Nós temos que manter um contato. E isso nós podemos entender por que Deus está conosco. Porque Jesus Cristo disse, eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei um Consolador que vos orientará em tudo. Ele vos dirigirá em tudo. Ele fará diferença entre o pecado, o justiça, a justiça e a graça. E pela graça nós somos salvos e nós sabemos que poderemos chegar ao conhecimento da verdade. Porque nessa vida passageira nós temos dificuldade e nós temos problema. E no título da nossa lição nós encontramos: poderá o sofrimento, o justo poderá passar tribulação? Ele também passa por tribulação? Tiago ainda vai dizer, meus prezados irmãos, alegrai-vos quando tendes tribulação. Lá no capítulo 1, versículo 2 de Tiago. Alegrai-vos quando tiverdes que passar pela tentação.
Entretanto, esse conforto, esse consolo, vem porque através da tribulação a gente tem a experiência, e a experiência produz a paciência, e a paciência produz a experiência. E com isso, nós vamos crescendo no contato mais estreito com Deus. E, no entretanto, para Zófar, é impossível querer se aproximar de Deus, pois jamais alcançaremos a sua perfeição e alcançaremos os seus caminhos. Deus é maior do que possamos imaginar, e ninguém pode impedir a sua operação. Capítulo 11, versículos 8 a 10. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a tua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então o poder de Deus é aclamado por Zófar. Mas ele começa a criticar a Jó. Em vez de confortar, começa a dizer sobre a sua limitação, a sua pequenez, a sua humanidade. Mas, acima de tudo, ele não conseguia destruir a fé que Jó tinha com Deus. Porque Jó, lá no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos encontrar o próprio testemunho de Deus. Homem reto, justo, que se aparta do mal e temente a Deus. O próprio Deus considera esse aspecto importante na vida de Jó. E nós poderemos nos igualar a Jó? Claro que não. Nós temos, quando muito, o testemunho dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. Mas Jó tinha o testemunho de Deus. Ele vivia com Deus, ele conhecia a Deus, principalmente, como ele vai dizer lá no final do seu livro, conhecia de ouvir falar, mas já isso fazia com que ele se tornasse um homem temente. Ele sacrificava pelos seus filhos, ele zelava pela sua família, ele sabia agradecer e enaltecer tudo aquilo que Deus deu. Como ele disse lá no versículo anterior, no discurso anterior, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, uma situação de resignação, que Jó sabia muito bem como entender a presença de Deus na sua vida, o poderio de Deus na sua vida. E na continuação, nós vamos ainda agora continuar falando sobre o primeiro discurso de Jó. Diante de um Deus distante e ausente, para o homem só haverá salvação se ele próprio se arrepender e se ele próprio endireitar os seus caminhos, pois, caso contrário, Deus somente poderá lhe punir ante as leis que ele mesmo estabeleceu. É justamente a visão materialista, não ateísta, porque ele acreditava em Deus, mas era uma visão materialista, em que o homem só poderá se salvar se ele se arrepender, se ele confessar o seu pecado, se ele pedir perdão e se ele se arrepender, ele poderá se salvar. Mas nós temos, meus irmãos, uma outra convicção, que Deus pagou por nós o nosso pecado. Deus nos religou a Deus, a seu Pai. Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros, nos fez filhos de Deus através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Através do sacrifício salvífico, nós temos a esperança de ter uma nova vida, uma vida que realmente vamos viver para todos sempre. Agora nós vamos entrar numa diferença entre os deístas e os teístas. Para os deístas, as leis naturais, as leis estabelecidas por Deus, acabam sendo uma divindade substituta, pois não é propriamente Deus quem irá agir na distribuição de justiça, de vez que está distante, sem qualquer interesse pela criação, mas as leis que ele criou. Vejam, meus irmãos, essa é uma visão que difere da lição teísta. É uma
visão herética, uma situação que realmente confunde os homens para as leis naturais, as leis estabelecidas aqui de Deus, e é que criam uma espécie de uma divindade substituta. É como se o sol, a lua, as estrelas, é por isso que as culturas mais elementares, as indianas, as dos índios, por exemplo, eles viam o quê? Eles viam o sol como um deus, eles viam a lua como uma deusa. Então, esse tipo de condição humana, da natureza humana, a árvore, como disse o irmão Marcelo na última lição do domingo passado, até mesmo existem seitas do Santo Dhamma, que são aquelas pessoas que procuram, através de um chá, de uma erva, de uma árvore, tentar se justificar, tentar encontrar paz para o seu espírito. É por isso que esses deístas se baseiam nas leis naturais. E como se só essas coisas, só esses arremedos de religião, essas invencionices humanas é que levam o homem à salvação. Ele pode se arrepender disso. Mas nós, como crentes, não entendemos dessa maneira. Nós temos uma visão teísta, teológica, de essa que é a verdadeira que está estampada na Bíblia, que nos fala do amor de Deus, nos fala do grande amor de Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida para nos restabelecer com Deus. E entretanto, nós vamos ter que, encerrando essa visão já do primeiro discurso de Jó, e passando para o segundo discurso de Jó. No segundo, desculpe, meus pesados irmãos, no segundo discurso de Zofar, contido no capítulo 20 do livro de Jó, o Namatita procura caracterizar o discurso de Jó como irracional, dizendo que é falso de entendimento e que gera vergonha nos seus ouvintes. Zofar volta a insistir que o ímpio tem um júbilo muito breve e que, ainda que alcance o máximo da glória e da opulência, será irremediavelmente abatido por força das próprias leis estabelecidas por Deus. Então, meus prezados irmãos, essa situação de Jó, já no segundo discurso, no seu segundo discurso, chega ao ponto, inclusive, de uma maneira até grosseira, repreender a Jó. Como é que os seus pensamentos podem se responder se eu me apresso? Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento, ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão, onde estão? Meus prezados irmãos, essa comparação de Zofar com relação a Jó, ele começa a dizer, até um pouquinho dos versículos, um pouquinho mais adiante, como pode o filho de uma jumenta entender qual é a verdadeira vontade de Deus? E como pode o homem, como tão fraco, aqui, como ele diz, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que os viam dirão, onde está? Quer dizer, a situação de Zofar para com Jó era cáustica, era doentia, era um discurso tenebroso, meus irmãos. Ele não estava em nada preocupado com confortar a Jó. Ele dizia, inclusive, no versículo 8, como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. Como se ele quisera dizer, a vida passa e nada mais vai ter condição de se
restabelecer um contato com Deus, senão através do arrependimento pelas forças naturais. Esse discurso, segundo o discurso de Zófar, são situações que realmente deixam Jó muito amargurado. No versículo 12, no capítulo 12, nós vamos encontrar a resposta, o lamento e inclusive a discussão e o debate que Jó vai ter com Zófar. Vai ser um debate duro, porque ele vai responder de maneira séria, de maneira também, de uma certa forma, franca, que nós poderíamos dizer, de uma maneira sensível, em que ele vai derramar o seu coração e se lamentar pela situação de Zófar, que faz com que as comparações que ele faz de Jó machucam, ferem, e em vez de confortar, simplesmente levam Jó ao desencanto, ao sofrimento, embora Jó, de espírito reto diante de Deus, de um espírito voluntarioso, ele que tem a certeza que ele não cometeu pecado contra Deus, e que Deus sabe, que Jó sabe que Deus poderá ouvi-lo e poderá restaurá-lo. Para Zófar, tudo funciona automaticamente, como se o universo fosse um relógio, não havendo qualquer necessidade para uma intervenção divina. É como nós dizemos, o entendimento materialista, baseado na natureza das coisas, baseado na natureza do universo, baseado na visão do sol, da lua, dos mares, das florestas, de tudo que há na terra. Por isso, Zófar afirma ter o espírito de entendimento. Jó, capítulo 20, versículo 3. Aqui ele vai dizer exatamente isso daqui, nessa expressão da nossa leitura. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. A arrogância, a petulância, a maneira de Zófar entender o sofrimento de Jó era de que ele sabia todas as coisas, ele podia entender, e Jó era um simples mortal que não tinha entendimento algum. Por isso, Zófar afirma ter um espírito de entendimento, que já descobriu quais são as regras disciplinadoras do universo. Pode dizer o que acontecerá a Jó, caso ele não se arrependa, pois esta é a herança que Deus lhe reserva. Quer dizer, seria a condenação, seria a retribuição pelo seu pecado, a pena que ele deveria pagar para entender o que realmente poderia salvá-lo. Meus prezados irmãos, nós vamos encontrar agora a resposta de Jó para o primeiro discurso. Nós vamos encontrar no capítulo 12. Jó começa a sua resposta de Zófar com uma ironia, afirmando que só os seus amigos eram sábios na face da terra. Jó vai dizer, só vocês entendem dessas coisas? Só vocês poderão saber o que Deus quer, o que Deus pode realmente oferecer para a humanidade? E não existe um contato, não existe uma vida, não existe uma experiência mais próxima? Só vocês entendem de todas as coisas? Jó afirma que também tinha a mesma capacidade de pensamento de seus amigos, não podendo ser considerado inferior. Então, ele com ironia diz, só vocês podem entender, eu não sei nada. Não é isso bem o conceito que você tem. Eu também tenho condição de discernir as coisas. Eu também consigo saber o que Deus pretende fazer comigo. Jó afirma com convicção que Deus não é um ser distante, que após criar o mundo abandonou-os, pois o que invoco a Deus, ele me responde. Essa é a experiência, é a certeza que Jó tem, porque ele poderia dizer muitas outras palavras, poderia continuar um debate filosófico,
muito expressivo, porque condição ele tinha para expor todas as suas ideias. Mas ele, no entretanto, transferia a Deus essa responsabilidade, porque ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 4, eu que invoco a Deus e ele me responde. Por quê? Porque ele tinha o testemunho do próprio Deus. Ele era temente a Deus, ele conhecia o Deus com quem ele vivia, com quem ele tinha contato, com quem ele tinha experiência. Essa resposta é muito profunda, porque vai nos levar a nos tirar das atribulações da vida quando nós estamos confiados em Deus. Quando Paulo vai dizer que ele foi muitas vezes humilhado, foi maltratado, foi censurado, foi repreendido, mas ele vai, enfim, no versículo ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a experiência, a certeza que Paulo nos transmite na nossa vida cristã. Voltando lá para a resposta de Jó. Jó afirma que Deus está, sim, interessado em ter uma convivência com os homens e que ele, Jó, desfrutava dessa convivência, tinha comunhão com o Senhor, tanto que ele o invocava e era correspondido por Deus. Então, essa certeza nós vamos encontrar a expressão maior lá no capítulo 19, quando ele vai testificar a respeito do seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aquela antevisão do martírio da cruz é como ele se tivesse visto isso há milênios antes. Ele já entendia essa comunhão com Deus que vai se estabelecer para nós, vai se concretizar, vai se estabelecer, vai se materializar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E contrariando a visão de Zófar, Jó afirma que Deus intervém continuamente na ordem das coisas. Ele não seguia a lei deísta, ele seguia a lei, a orientação, a filosofia, a doutrina teísta, porque ele acredita num Deus que tem uma experiência maior, que tem uma visão maior, que pode fazer todas as coisas e que está presente, embora não tivesse claramente a promessa de Jesus Cristo, que eu não vos deixarei só, mas mandarei a vós o Consolador, que era a comunhão perfeita, diária, a todo momento que nós temos com Deus nosso Senhor, através do Espírito Santo, que nos orienta, nos guia e que nos faz entender as tribulações da vida, as lutas que nós devemos passar. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos vivendo isso? Qual é a esperança que se renova? Como é que a experiência se estabelece em nós? Como é que a paciência se estabelece em nós? Através da contagem dos nossos dias. É quando a testa enruga, é quando a aparência começa a transmitir já os dias que passam, os anos que vêm, que passam a trazer experiência e vida com abundância, como disse Cristo Jesus. Em sua súplica ao Senhor, Jó revela toda a sua convicção de que Deus não abandonou sua criação, pois revela ter esperança em Deus, ainda que ele estivesse contra o patriarca, fazendo-o sofrer. Embora Jó estivesse sofrendo, ele não perdia a esperança de que Deus estava com ele e iria responder todas as suas perguntas. Iria, como se diz, explicar todo o seu sofrimento. E se nós lermos o livro de Jó de começo a fim, e é dessa maneira que nós temos que ler e entender o livro de Jó, vamos ver tudo isso no final. Não quero antecipar as próximas lições, porque a próxima dela vai ser o inescrutável, inescrutável sabedoria de Deus que vem na próxima lição. Não quero antecipar, porque nós vamos sendo revelados
tempo a tempo, lição a lição, domingo a domingo, através do estudo do livro de Jó. Então, embora ele pudesse entender até que Deus estivesse contra ele, e ele não sabia por quê, porque no conceito da doutrina da justiça retributiva, ele só estaria passando por isso, no entendimento dessa doutrina, se ele tivesse pecado. Mas ele não pecou, como é que ele vai pagar uma coisa que ele não fez? Por aquilo que ele não pecou, aquilo que ele não errou. Ainda nós continuamos com a resposta de Jó a Zofar. Apesar de crer num Deus participante e presente no transcurso da sua criação, Jó reconhece que Deus é superior aos homens, cuja existência é um nada, ante a grandeza do universo. É o que nós vamos entender e vamos estudar mais para frente, lá no capítulo 14, quando a continuação da defesa de Jó, ainda sobre o primeiro discurso de Zofar. E ele vai entender que mesmo que Deus esteja presente no transcurso da sua criação, ele criou, mas ele continua vigiando, ele continua olhando, ele continua atendendo os clamores e as súplicas da sua criação. Muitas das vezes já ouvimos dizer, pregadores falando, se você está orando, está pedindo uma resposta, e você não tem essa resposta, não se preocupe, porque nesse tempo Deus está trabalhando em seu favor. É quando nós temos as dificuldades, os problemas, as lutas, e não sabemos explicar por que Deus não opera de uma maneira milagrosa. E muitas das vezes nós pedimos um milagre, uma cura, uma solução no problema que a gente tem. E muitas das vezes Deus parece não entender, parece não ouvir o nosso clamor. Como diz lá no livro de Daniel, Deus ouviu a súplica de Daniel, mas passados 21 dias, Daniel ainda não tinha recebido resposta das suas orações. Meus prezados irmãos, nesse momento, Daniel poderia ter se iludido, poderia ter se, vamos dizer, desapontado, de que ele pedia, e durante 21 dias Deus não respondia às suas orações. O que estava acontecendo? Mas aí o próprio anjo do Senhor disse que o anjo das tempestades do mal havia impedido que as respostas de Deus chegassem a Daniel. No entretanto, meus irmãos, nós continuamos ainda analisando e estudando a resposta de Jó, ainda para o discurso de Zofar. Na resposta do segundo discurso de Zofar, Jó volta a insistir com seus amigos de que tem contato direto com Deus e que é com ele que está se queixando e não com algum homem. Quando Jó sofre, quando ele faz aquelas perguntas que nós estudamos logo no comecinho do nosso trimestre, quando ele faz uma pergunta, por que eu nasci? Por que eu não morri no meu nascimento? Por que eu vivo? Ele não estava se queixando contra Deus, ele estava questionando uma condição que ele perguntava. E ele vai ter todas essas respostas. Ele teve decepções e decepções. Ele sofreu uma doença que nós poderíamos equiparar à sua doença, a doença do século, a depressão, a perda de todos os bens materiais que ele perdeu. Perdeu seus amigos, perdeu seus filhos, só não perdeu a sua esposa. E esses três amigos que vieram distantes. E, no entretanto, nem isso abalou a confiança de Jó em Deus, porque ele não estava se queixando dos homens, ele não estava querendo que tivessem piedade dele, ele só estava se queixando a Deus, que ele sabia que Deus poderia resolver o seu problema, mas homem algum não poderia fazê-lo. Jó ataca o dogma da retribuição defendido por Zofar com vigor em seu segundo discurso,
apresentando fatos a saber, a existência de homens ímpios, prósperos, apesar da sua impiedade e de sua deliberada recusa de servir a Deus, e cujos funerais, inclusive, são repletos de pomba. Então ele estava querendo dizer, não é somente quem peca que paga a penalidade, não é só quem faz o bem que merece riqueza, que merece prosperidade. Ele está contestando essa justiça retributiva. Se você faz o bem, você ganha. Se você faz o mal, você paga pelo mal que você faz. Então, meus prezados irmãos, nessa relação entre Deus e Jó, ele tinha uma intimidade para entender aonde Deus queria chegar para com ele. Deus tinha um propósito na sua vida. Jó sabia que aquele sofrimento ia levá-lo a alguma consequência, a algum lugar, ia chegar de uma maneira ou de outra mais próxima com Deus. E Jó denuncia que seus amigos estão somente aumentando seu sofrimento, que não trazem palavras de conforto ou de consolo, acabando por entender que seus discursos, por não estarem estribados em fatos verídicos, são apenas falsidade. Agora, Jó retribui as mentiras, Jó retribui as falsidades que acusam a ele, porque falam de uma suposição de que Jó tivesse errado, como se estivesse discutindo ideias filosóficas entre o bem e o mal, entre o princípio e o fim, entre o branco e o preto, entre o bom e o ruim. É um discurso filosófico e eles ficam discutindo e Jó se lamenta, dizendo não tem conforto, não tem consolo, entendendo que eles estão estribados somente em palavras e não em fatos verídicos, porque Jó sabia realmente qual era a sua relação para com Deus. A visão de Jó sobre Deus é a correta. Nós vamos ver lá no capítulo 42, já no finalzinho do livro de Jó, que considera que Deus é superior ao homem e, portanto, o homem não pode querer esquadrinhar os seus pensamentos ou entender os seus propósitos, a não ser pela própria revelação divina. O propósito de Deus é revelado ao homem quando Deus quer, quando ele pretende provar ao homem alguma situação que realmente possa dignificar o seu relacionamento entre Deus e o homem, entre mostrar o amor de Deus para com o homem e mostrar a recíproca de que quando Deus ama o homem, quando o homem ama a Deus, primeiro Deus amou o homem. Apesar dessa superioridade, voltando ainda ao caso da resposta de Jó, apesar dessa superioridade, Deus não é um ser distante, inacessível, mas bem ao contrário, é um ser que tem prazer em participar do transcurso da sua criação, participando dele ativamente e desejando manter um relacionamento direto e de conveniência com o homem. Meus prezados irmãos, a experiência do livro de Jó para os nossos dias é realmente dignificante. Nós vamos entender em cada versículo, em cada um desses discursos, em cada uma das respostas que Jó dá, o entendimento que nós temos de como nós podemos crescer na fé, como nós podemos encontrar o significado para a nossa vida cristã. Nós temos que viver de tal maneira que venha o testemunho de Cristo, o testemunho da vida cristã, vejam Cristo em nós. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E voltando lá na resposta de Jó, a visão de Jó, portanto, é que se denominou de visão teísta, que é a visão bíblica de Deus, segundo a qual Deus existe e é um ser participante da sua criação, um Deus que intervém segundo a sua vontade na ordem das coisas. Deus não somente criou o mundo, Deus governa o mundo.
Em todos os momentos é curial a gente dizer, Deus está no controle. A gente muitas das vezes fala isso automaticamente, mas a gente deveria entender mais profundamente por que é que Deus está no controle. Porque Ele domina toda a natureza, Ele domina todo o universo. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele o queira. E, no entretanto, a gente começa muitas das vezes a querer um Deus, uma visão materialista, uma visão oportunista, pregar uma teologia de prosperidade. Deus está nas coisas, nos bens materiais, no segmento das coisas materiais. E, no entretanto, meus prezados irmãos, Deus está acima de todas as coisas. E nós temos exatamente o quê? Entender que Deus está no controle. E quando nós dizemos que Deus está no controle, nós devemos deixar que Ele realmente controle todas as coisas. Nós não chamamos que Deus é o piloto, nós não chamamos que Deus está no comando da nossa vida. Nós estamos num barco, estamos nessa vida, vivendo um barco que ainda está no mar, mas nós podemos confiar que nós temos um piloto que sabe o caminho, que sabe a rota, que sabe onde quer chegar, a Porto Seguro. O Deus apresentado por Jó é um Deus que ouve o homem e que se compadece do ser humano. É um Deus que mostra o seu profundo amor para com o homem, a ponto de por eles ter compaixão, ou seja, sentir o que estão sentindo e se movimentar em prol daqueles que o buscam. Deus, meus prezados irmãos, está no controle efetivo. Não podemos dizer essa palavra automaticamente, Deus está no controle. Nós sabemos que Deus está porque quando Ele tem que governar a nossa vida, tem que dominar os nossos pensamentos, tem que dominar as nossas atitudes. Ainda complementando a resposta de Jó, Deus é condescendente, ou seja, um ser que está disposto a satisfazer a vontade do homem, a cumprir os seus desejos, embora o homem seja de existência tão efêmera, seja tão insignificante ante a grandeza divina. Eu, disse Jesus Cristo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa palavra nos conforta, essa palavra nos incentiva. E nós sabemos que Deus está realmente presente. E Ele é tão bondoso porque Ele nos dá graça, virtude e de sabedoria para entendermos todas as coisas. E aqui eis a misericórdia do Senhor. Apesar de merecermos tão somente a destruição pela nossa natureza pecaminosa, Deus tem se esforçado para abençoar o homem e para restaurar a convivência entre ele e o homem, vital para que o homem possa reaver a sua situação primeiro. Desprezando as ásperas palavras de seus amigos, Jó podia tentar consolo na presença do Senhor, a ele se dirigindo diretamente, mesmo entendendo que Deus havia se feito seu inimigo. Jó sabia que, mesmo sendo inimigo de Deus, Deus era bom, mais misericordioso e amoroso do que seus amigos. É como diz, raramente, como diz os pregadores, se você amar a Deus, Deus continuará. Se você amar a Deus e aceitar a Deus, Deus continua sendo Deus. E se você não amar a Deus e o desprezar, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Você o amando, você o aceitando e o honrando, Deus continua Deus. Se você não o ama, não o aceita, não quer, Deus continua sendo Deus do mesmo modo. Meus prezados irmãos, nós temos então chegado ao final da nossa lição. Eu gostaria de ler a conclusão que se encontra na nossa revista, que para nós é uma síntese que realmente nos alimenta a alma e nos conduz exatamente a chegarmos a entender o estudo que fizemos dessa lição. Na conclusão da nossa lição, o irmão José
Gonçalves nos fala: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justificasse tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as